Olá, gente, tudo bem? Você sabia que, segundo informações do DEPEN, o estado do Rio Grande do Sul é o estado da região sul com mais casos de coronavírus nas prisões? E que, segundo a SUSEP, cerca de 40 mil presos estão no sistema carcerário gaúcho? Bom, eu sou Amanda Rodrigues e eu vou contar um pouquinho sobre a minha pesquisa sobre o direito da saúde em tempos de pandemia dentro das prisões brasileiras. Então, com o surgimento desse novo coronavírus, as prisões brasileiras, que, como a gente já sabe, já eram de condições extremamente desumanas e degradantes, acabaram ganhando mais esse desafio, né? Tendo que transpor mais essa barreira de ter que prevenir e combater esse contágio do Covid dentro de um ambiente extremamente insalubre e superlotado. Diante desse cenário, a pesquisa tem como objetivo analisar e compreender quatro coisas principais, né? Se subdivide em quatro categorias. Os dados gerais sobre a saúde nas prisões, depois as medidas adotadas e as providências que enfrentam e combatem o coronavírus dentro desse ambiente, né, prisional, as normativas e legislações e orientações técnicas também que foram editadas pelo poder público nesse contexto do Covid, e também as denúncias e os relatos de casos de detentos. Além, é importante, né, mencionar que além dos dados oficiais do DPEM e do CNJ, também são verificados os dados da sociedade civil organizada, iniciativas como a Pastoral Carcerária e também o portal Covid nas prisões. A meta é que, através dessa pesquisa, se produza conhecimento técnico e científico, mas nem por isso menos humanizado, né? Nos aproximando dessa realidade penal tão dura que ocorre no nosso país. Bom, como vocês podem perceber, esse é um trabalho, né, um estudo que exige um aprofundamento, e por isso foi adotada uma metodologia mista, que, por um lado, de modo mais quantitativo, se refere à coleta de dados e analisar esses dados da prisão quanto à saúde, né? E, por outro lado, mais qualitativo, se produz academicamente artigos, seminários, debates. Inclusive, temos um seminário aberto, né, futuramente no dia 9 de dezembro, que vai ter essa temática do Covid-19 e os direitos sociais nas prisões. Então, passando agora para as conclusões, o que eu pude perceber até o momento é que a pesquisa permitiu uma compreensão mais ampla desse panorama geral sobre a saúde nas prisões, e ela permite também um alinhamento maior com a nossa realidade, ao mesmo tempo que ela vai dialogando com a sociedade também, por meio dessas ações mais abertas ao público, como eu mencionei. Além disso, desenvolve as atividades, as habilidades, né, jurídicas e também científicas. Aliás, por isso esse projeto de iniciação científica é tão original e tão contemporâneo nesse momento em que a gente está vivendo, e por isso tão necessário e relevante. Sendo assim, eu agradeço muito pela atenção e informo que eu acrescentei, tanto na descrição desse vídeo quanto na parte final dele, um drive com notícias e relatos com os principais temas, né, do direito da saúde nas prisões durante essa pandemia, e também algumas normativas e orientações editadas pelo poder público para que vocês consigam se informar melhor e complementar esse estudo. Além disso, também deixei linkado aqui uma playlist de documentários sobre o sistema carcerário brasileiro. Espero que gostem. Se cuidem!
Olá, meu nome é Amanda, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pelotas e bolsista de iniciação científica no Laboratório de Estudos Comportamentais. Venho apresentar a vocês o meu trabalho, que tem como título A Relação dos Idosos com o Transporte Público na cidade de Pelotas e tem como orientadora a professora doutora Adriana Portela. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma relação com o envelhecimento populacional e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Foi durante a Segunda Guerra Mundial que faltou mão de obra e as mulheres passaram a assumir papéis que antes não lhes eram oportunizados. Na década de 60, esse fato se acentuou e consolidou a mulher no mercado de trabalho. Com isso, as mulheres passaram a priorizar as suas carreiras e ter menos filhos. Associado à inserção da mulher no mercado de trabalho e aos progressos médicos tecnológicos, a expectativa de vida vem aumentando consideravelmente e, consequentemente, a população vem envelhecendo. Esse processo de envelhecimento populacional não é um processo exclusivo nem do Brasil nem do Rio Grande do Sul. Ele vem ocorrendo mundialmente e pesquisas estimam que, em 2060, aproximadamente 30% da população brasileira será idosa. Sobre a metodologia. A cidade de Pelotas foi selecionada por ser uma cidade polo da região sul. Ela atende os municípios das redondezas, tanto em comércio quanto saúde e educação. Além disso, a cidade de Pelotas está entre as 5 cidades mais populosas do estado do Rio Grande do Sul. Sendo assim, acredita-se que os governantes da cidade de Pelotas deveriam priorizar aspectos como a qualidade do transporte público, que é um serviço tão utilizado pela população. Primeiramente, passei algum tempo analisando o embarcar e desembarcar dos idosos no transporte público. Posteriormente a isso, abordei alguns idosos que foram selecionados de acordo com a disponibilidade e o interesse deles na pesquisa. Após a seleção dos idosos, realizei entrevistas não estruturadas e os acompanhei nos seus trajetos, dentro do transporte coletivo. A aplicação do método ocorreu na Rua General Osório, entre as ruas 7 de Setembro e Marechal Floriano. Sobre os resultados. Os resultados foram filtrados de acordo com o maior número de repetições. O item número 1 trata de acessibilidade, o acesso ao transporte, o embarcar e desembarcar. O item número 2 trata do sentido inverso do transporte de deslocamento. O item número 3, o desconforto térmico, principalmente no verão. E o item número 4, infelizmente, é o desrespeito com os idosos. Sobre o item número 1, segundo a NBR 9050, de 2015, que fala sobre acessibilidade em espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, a altura do espelho de degraus deve ter no máximo 18 centímetros. A altura encontrada no primeiro degrau do ônibus do transporte público é aproximadamente 45 centímetros, o que vai contra a NBR 14022, que é a norma regulamentadora de transportes coletivos, onde ela deixa explícito que não deve haver impedimentos nem barreiras físicas que impeçam a utilização por toda a população. O item número 2 trata do deslocamento no sentido inverso do passageiro, o que pode causar o desequilíbrio e até mesmo quedas. O item número 3 trata do desconforto térmico dentro do transporte. Ou seja, o transporte ele não tem nem equipamentos de ar-condicionado e muitas vezes nem cortinas. O item número 4 trata do desrespeito com os idosos, que infelizmente ocorre dentro do transporte público, não somente pelos outros passageiros, mas também pelos funcionários. Deixo aqui ao lado um trecho da entrevista que exemplifica o modo pejorativo como tratam os idosos. Sobre as minhas conclusões, tentei sintetizar numa tabela os problemas versus as soluções. Soluções essas que não necessitam de grande investimento. Nos dados obtidos, percebeu-se que muitos dos problemas poderiam ser solucionados com a inclusão de alguns critérios e exigências da Prefeitura da cidade de Pelotas ao abrir as suas licitações, além de cursos de reciclagem a seus funcionários. Muito obrigada! Deixo aqui o meu contato para quem tiver mais dúvidas.
Olá, meu nome é Beatriz Moraes, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na UFPEL e hoje eu vou falar um pouco sobre os impactos da mudança de hábito durante a pandemia de Covid-19 no consumo de energia residencial. Então, introduzindo um pouco o tema, no final de 2019 surgiu o novo coronavírus que se propagou rapidamente para o resto do mundo. Com isso, a OMS decreta em março de 2020 uma situação de pandemia. Devido a isso, o consumo de energia nos setores comercial, público e de serviços cai, e em contrapartida, com a maior permanência das pessoas em casa, o setor residencial teve rápido crescimento no consumo energético. Dados do Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de maio de 2020 indicaram um aumento do consumo de energia no setor residencial no país de 6,5% se comparado ao mesmo mês do ano de 2019. Todos os outros setores, exceto o rural, tiveram reduções significativas de consumo. Comparado ao mês de abril de 2019, a redução foi de 11,5%. E então, com o aumento da inadimplência dos consumidores, somado com a isenção de cobrança de cerca de 10 milhões de famílias e proibição do corte de energia, levaram a ANEEL a criar o Conta Covid, com o objetivo de fornecer empréstimos às concessionárias. Porém, este custo será inserido nas faturas nos próximos 5 anos, o que torna mais importante ações que busquem a redução do consumo. Para a apresentação deste trabalho, realizou-se uma coleta de informações sobre a situação do sistema elétrico brasileiro durante a pandemia e foi formulado um questionário a fim de analisar e relacionar as causas e agentes de variação de consumo de energia elétrica doméstica durante a quarentena. A disponibilização e divulgação do questionário ao público-alvo para a resposta foi feita através de páginas oficiais da UFPEL e por e-mail enviado aos alunos da universidade. A coleta de dados teve duração de 3 semanas, onde foram obtidas 508 respostas, de onde foi possível então a elaboração de gráficos e relatórios para a apresentação dos resultados. É importante citar que todas as unidades federativas tiveram ao menos um representante, sendo com maior número de respondentes o Rio Grande do Sul, com 378. A faixa etária dos respondentes variou de 18 a mais de 60, sendo 40,16% entre 20 e 29 anos. Já em relação ao número de moradores por residência, podemos notar que houve variação de 1 até mais que 7 pessoas por habitação. No entanto, em 405 das residências tinham entre 2 e 4 moradores. Contudo, o número de moradores por residência não teve alteração em 411 casos, mas apresentou um aumento em 70. Destes, 44 relataram aumento de apenas um morador durante o período de confinamento. Podemos observar também que o número de pessoas que trabalham ou estudam em casa durante a pandemia aumentou. Dos 508 respondentes, 36,8% alegaram isolamento total de todos os moradores de suas residências. A próxima pergunta foi baseada no aumento do consumo de energia em relação ao mesmo mês do ano de 2019. 67% relataram aumento no valor da fatura de energia, enquanto somente 5% notaram redução do mesmo, totalizando 366 relatos. Somente 28% não notaram diferença significativa. Exclusivamente aos 366 que relataram aumento, foram feitos questionamentos sobre suas percepções em relação a quais equipamentos domésticos seriam causadores de maior consumo, onde 130 apontaram o computador como um dos principais equipamentos causadores. 82 disseram ser o televisor e 63 o chuveiro elétrico. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o elevado nível de isolamento social contribuiu para o aumento do consumo de energia identificado no período, pois não houve mudanças significativas no número de pessoas nas residências. Também se identificou que há um percentual elevado de pessoas trabalhando ou estudando em casa, e isso foi confirmado quanto na percepção dos usuários o computador que mais teve influência no aumento do consumo de energia. É importante ter cuidado na análise dos dados obtidos, pois alguns equipamentos que não foram percebidos como os mais influentes na alteração do consumo, mas que têm uma potência elevada, como as jarras elétricas, podem estar tendo uma participação significativa, além de serem equipamentos em que a educação do usuário na sua utilização pode representar redução na fatura de energia. Essa apresentação foi elaborada pelo RedLab, que é um programa de ações integradas de combate à doença e preservação da saúde das pessoas, em parceria ao LINCE e ao LabCE, ambos pertencentes à FAURB. Obrigada pela atenção de todos e esse é o meu contato. Até uma próxima!
Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna Oliveira, sou estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e bolsista do projeto de pesquisa AMPARA, do Grupo de Estudos de EGRADE. E vim apresentar o meu trabalho, a biomimética e representação gráfica como instrumentos de suporte à ação projetual, orientada pela professora Janice de Freitas Pires. Bom, esse trabalho ele se insere no projeto de pesquisa AMPARA, Análise, Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital da Geometria Complexa na Arquitetura, construção de referenciais didáticos para o ensino de projeto, da FAURB-UFPEL. Esse projeto ele tem como objetivo investigar o emprego de superfícies complexas na arquitetura para a construção de referenciais didáticos de adoção de técnicas de representação gráfica digital, como por exemplo a modelagem paramétrica e fabricação digital, como suporte à ação projetual. Nesse sentido, este trabalho ele busca investigar as potencialidades de suporte à ação projetual da biomimétrica e da representação gráfica, através de um processo de revisão, de análise sobre as relações existentes entre elas e a metodologia projetual e soluções arquitetônicas. Mas e por que foi escolhido esses referenciais para a pesquisa? Pois bem, a biomimética ela é uma ciência que possui potencial para a exploração de geometrias complexas na arquitetura, através da análise dos sistemas naturais que permitem a identificação de princípios de soluções da natureza que auxiliam na resolução de problemas técnicos. Nesse sentido, segundo Bertol, ela oferece uma inspiração estética e principalmente estratégias de projeto e eficiência estrutural. Na representação gráfica, o desenho paramétrico ele auxilia na concepção de formas mais complexas, como as da natureza, e proporciona a otimização do desenho e, consequentemente, do projeto. Isso acontece através da extração e definição sistemática dos parâmetros e princípios que compõem os elementos arquitetônicos, de acordo com Hernandes. Quanto à metodologia do trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da leitura de livros, artigos e entre outras fontes sobre as relações existentes entre a biomimética, a arquitetura, o processo projetual, a representação gráfica e a abordagem paramétrica de projeto e de representação. Após isso, foi realizada a sistematização dessas relações por meio de tabelas que auxiliam para uma comparação mais direta e melhor explicitação dos referenciais pesquisados, com base nos estudos de Santos, Lobatti e Rebelo. Bom, a revisão desenvolvida já permitiu traçar análises sobre a metodologia projetual e a sua relação com o funcionamento da natureza e com a representação gráfica, e sistematizar os resultados visando compreender a sua contribuição para o projeto de pesquisa AMPARA. A primeira análise realizada foi das analogias existentes entre a evolução da natureza pela seleção natural de Charles Darwin e o método de projeto. Nesse contexto, assim como o meio muda e a soma desses fatores ambientais causa um processo aleatório de diversidade para que os seres vivos mais adaptados sobrevivam às forças selecionadoras da natureza e então, ao se reproduzirem, evoluírem e solucionarem o problema inicial, os projetos arquitetônicos possuem um programa de necessidades e interesses a serem atendidos, que causam um processo de associação de diversas ideias para que alguma dessas soluções esteja de acordo com os requisitos de projeto e, assim, haver a materialização com a solução do problema inicial, tal qual o que acontece na NASA. Bom, após foi feita uma relação entre os estudos de caso em que a biomimética atuou como precursora de soluções arquitetônicas, como, por exemplo, a estrutura do restaurante Los Manantiales, de Félix Candela, que é inspirada nas conchas marinhas, que possuem nervuras que as deixam rígidas e possibilitam vencer grandes vãos com pequenas espessuras de material. Dessa maneira, foi possível compreender que a biomimética pode ser utilizada tanto como suporte de base ao método projetual, como de obtenção de soluções arquitetônicas. Quanto à representação gráfica, foi traçada uma análise para relacionar que tipo de desenho é utilizado em cada fase da metodologia de projeto e as potencialidades à ação projetual. Dessa forma, observou-se que a representação gráfica permite o reconhecimento de aspectos do problema, a exploração da forma, a existência de um ciclo de operações simultâneas e a comunicação da ideia do projeto com precisão para a construção. Além disso, notou-se que a parametrização surge como uma potencializadora de otimização de projeto, pois exige um processo de análise e compreensão da natureza e permite a comunicação de todas as fases projetuais. Sendo assim, o trabalho explicitou a biomimética e a representação gráfica como alternativas em potencial para soluções arquitetônicas e para um método de projeto com abordagens contemporâneas de design, que podem auxiliar os acadêmicos de arquitetura e urbanismo a se atualizarem e apropriarem-se dos novos saberes, métodos e soluções que vêm sendo produzidos. Além disso, o trabalho permite que o projeto AMPARA avance na proposição e aplicação de atividades que promovam momentos didáticos de investigação das geometrias complexas na arquitetura e sua representação por modelagem paramétrica e fabricação digital. Deixo aqui meu agradecimento pela atenção.
Oi, meu nome é Daniela Schiavon, eu tô no 8º semestre de jornalismo aqui na UFPEL e hoje eu vim apresentar um recorte da pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso. O meu orientador é o professor Eduardo Ritter, também da UFPEL, e o tema da minha monografia é o storytelling no Twitter. E o objeto de estudo, a cobertura dos 130 anos da República no Brasil pelo jornal Estado de São Paulo. Para contextualizar, eu vou começar explicando um pouquinho dos conceitos de storytelling e também sobre o que consiste o meu objeto de estudo. O storytelling, em tradução livre para o português, significa contação de histórias. De acordo com Alves, uma das autoras que eu estou utilizando, o storytelling vem se adaptando à era digital nos últimos anos. Para Souza e Rios, o storytelling e o jornalismo se relacionam intimamente e eles propõem que essa técnica é uma ferramenta do jornalismo para a produção de conteúdo. Autores como Lima e Cunha e Mantello consideram o storytelling como parte do jornalismo literário, já que ele demanda mais criatividade na construção do conteúdo e se afasta do jornalismo convencional que prioriza a objetividade. O que é o caso do objeto de estudo do meu trabalho. O projeto Estadão República 130 anos, ele foi desenvolvido pelo jornal Estado de São Paulo durante 30 dias entre os meses de outubro e novembro de 2019. Através do Twitter, eles contaram, em ordem cronológica, os fatos e acontecimentos que desencadearam na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Aqui na tela, a gente pode ver alguns exemplos dos tweets que iam sendo publicados pelos 13 perfis de personagens importantes da época, como a Princesa Isabel, o Dom Pedro II e o Marechal Deodoro da Fonseca. Esses tweets eram republicados pelo perfil principal do projeto, o Estadão Viva a República 130 anos. A investigação proposta nessa pesquisa é para tentar compreender como foi construída a narrativa dessa história na rede social e também como o projeto do Estadão se caracteriza como jornalismo. Para isso, eu estou desenvolvendo um estudo de caso que está sendo conduzido por uma análise de narrativa e a proposição que eu sustento é que o Estadão tentou unir um fato histórico que a gente encontra geralmente em livros didáticos, por exemplo, a uma linguagem mais informal da internet, utilizando ferramentas da plataforma para contar uma história. Essa característica, ela pode ser identificada nesse tweet que vocês estão vendo na tela, onde o Deodoro da Fonseca fala sobre a formação de um governo provisório, sem formalidades, usando o arroba, que é uma ferramenta de menção do Twitter, e as hashtags, que são bem características dessa rede social. O mesmo acontece nessa postagem do Quintino Bocaiúva, que usa as hashtags bem descontraídas, que claramente foi uma intervenção do jornal e não um fato da época. Nesse tweet aqui, o Rangel Pestana utilizou do hiperlink, que é um outro recurso próprio da internet, que direciona o usuário para outra página, no caso do acervo do Estadão, com apenas um clique. E isso foi utilizado porque o Twitter ele tem um limite de até 280 caracteres por publicação. Então, para conseguir falar mais sobre o mesmo assunto, foi utilizado o hiperlink. Em contraste a isso, a gente pode identificar que, nesse caso, o jornal optou por respeitar a grafia das palavras da época, como nas palavras órgão, anunciada e facto, que estão escritas da forma diferente da norma culta atual. A minha pesquisa ainda está em curso, então, mesmo com alguns dados analisados, pode ser um pouco cedo para propor uma discussão dos resultados, mas até o momento as proposições quanto ao tipo de linguagem mais informal, em consonância com a proposta da rede social, já estão se confirmando, como foi visto nos tweets mostrados. E quanto ao meu problema de pesquisa, que questiona como esse projeto se caracteriza como jornalismo, do meu ponto de vista, é possível afirmar que, mesmo sendo uma contação de história, uma narrativa não convencionalmente usada no meio jornalístico, ainda é uma história real que aconteceu de verdade e está sendo contada por um jornal por meio de uma técnica de jornalismo literário. Era isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Emily, sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre crise migratória e seu agravamento durante a pandemia de Covid-19, refugiados venezuelanos no Brasil e na Colômbia.
Esse estudo, então, faz parte de um projeto maior intitulado Comunidades Resilientes e Ações Humanitárias, uma ação conjunta entre Brasil, Reino Unido e Colômbia. Para introduzir, a Venezuela encontra-se então em uma crise econômica, política e social desde 2013. Um desses motivos é a crise do petróleo. Com a ascensão dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no mercado petroleiro, a Venezuela, que tinha há 16 anos, quase 100% da sua economia pautada no petróleo, viu-se diminuir as suas exportações, a sua extração de petróleo e, consequentemente, também acabou diminuindo o número de importações, o que ocasionou, então, um racionamento de itens básicos entre a população venezuelana. Muitos, em busca de melhores condições de vida, acabaram decidindo por deixar o país. Segundo a Acnur, Agência de Refugiados da ONU, cerca de 5 milhões de refugiados e imigrantes venezuelanos encontram-se ao redor do mundo. Dois dos principais países de acolhida desses refugiados venezuelanos são o Brasil e a Colômbia. Com a pandemia de Covid-19, a crise migratória acabou se agravando. Muitos refugiados perderam meios de subsistência, foram despejados e inclusive foram vítimas de preconceitos e xenofobia. Essa pesquisa busca, então, criar comunidades resilientes, ações humanitárias, direitos aos refugiados e garantir resposta ágil em emergências. A metodologia dessa pesquisa é quantitativa e exploratória e foi feito o levantamento de dados secundários em bases oficiais. Algumas medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19 puderam ser vistas nos dados levantados, como isolamento social, medidas sanitárias e o fechamento de fronteiras. Segundo a plataforma Response for Venezuelans, pode ser visto a diminuição no número de solicitações de refúgio entre o fim de 2019 e o fim do primeiro semestre de 2020. O Brasil teve queda de 21,89% na diminuição de solicitação de refúgio por venezuelanos, enquanto a Colômbia teve diminuição de 39,9% no número de solicitações. Foi possível também acompanhar mensalmente o número de casos de Covid-19 no Brasil e na Colômbia. Também acompanhamos a população infectada em ambos os países e a taxa de crescimento do número de infectados por Covid-19. Pode ser visto que, apesar do Brasil apresentar maior número de infectados, a Colômbia apresentava uma taxa maior de crescimento de infectados por Covid-19. Pudemos também localizar as regiões críticas de cada país. Ambas são as zonas mais populosas e economicamente ativas de seus respectivos países. No Brasil, a região mais crítica é a Sudeste, enquanto na Colômbia a região mais crítica é a região da Andina. A Andina, além de concentrar a maior parte dos casos de Covid-19, concentra também cerca de 55% dos refugiados venezuelanos que se encontram atualmente na Colômbia. Com relação aos venezuelanos infectados por Covid-19, foram feitas 2 coletas, no dia 7 de agosto e no dia 17 de agosto. E entre esses 10 dias de coleta, foi mapeado então um aumento de 40% dos casos. No Brasil, nós não levantamos o número de infectados venezuelanos por falta de informações em fontes oficiais. Esse estudo busca, então, compreender os impactos da Covid-19 sobre a crise migratória e criar mecanismos responsivos que sejam mais eficazes, que potencializem a garantia de direitos dos refugiados e o acesso a melhores condições de vida. Por fim, as próximas etapas desse projeto serão, então, a espacialização geográfica desses dados levantados, a análise e interpretação crítica dos dados, relacionar o número de refugiados com o número de infectados por Covid-19, principalmente no Brasil, compreender melhor os impactos da pandemia na população refugiada, bem como propor formas de resiliência e superação às comunidades. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada. Oi, eu sou a Julia Schulz, graduanda do 5º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. O trabalho que eu vou apresentar agora, intitulado Os Impactos da Aplicação de Rooftop Farming no Desenvolvimento Urbano Sustentável, é de coautoria da Kelly Aires e da Vitória Sena, e foi orientado pela professora Celina Brito e pelo professor Eduardo Grala. Os problemas decorrentes do crescimento urbano desordenado são cada vez mais evidentes e causam uma série de implicações ambientais, sociais e econômicas.
Diante disso, frente à necessidade de um planejamento urbano que seja fundamentado na adoção de práticas sustentáveis, a agricultura urbana se apresenta com um potencial bastante promissor para amenizar os impactos negativos decorrentes desse processo. A prática da agricultura urbana, que tem como berço o Egito Antigo, sendo extremamente importante para a segurança alimentar ao longo dos séculos, é conhecida nos dias atuais por trazer diversos benefícios às cidades, como lazer, bem-estar, alimentação orgânica e melhoria ambiental. Bem, no âmbito então da arquitetura, no mundo todo, as coberturas verdes surgem à medida que os arquitetos e urbanistas abraçam os jardins de cobertura como espaços esteticamente interessantes, mas funcionais. Contudo, nos últimos anos, vem se destacando, através de inúmeros exemplos ao redor do mundo, e inclusive aqui no Brasil, a possibilidade de aliar a produção de alimentos às coberturas verdes, ou seja, de praticar agricultura sobre superfícies edificadas. Essa prática é definida então em inglês pelo termo Rooftop Farming. Esse estudo tem como objetivo, portanto, investigar as pesquisas existentes acerca do tema coberturas verdes com produção de alimentos e identificar os impactos da aplicação de rooftop farming no âmbito da sustentabilidade ambiental, social e econômica em face aos desafios decorrentes do desenvolvimento urbano. Foi adotado então como método uma revisão bibliográfica. Inicialmente foram selecionados 30 artigos e posteriormente foi feita a seleção apenas dos mais relevantes e fiéis ao foco do trabalho. De acordo com os resultados, então, o uso da vegetação como elemento de proteção de coberturas e fachadas atua positivamente no desempenho térmico das edificações. E além disso, em uma escala mais ampla, a agricultura urbana vem se apresentando como estratégia para mitigar as mudanças climáticas e os efeitos das ilhas de calor urbanas e também reduzir o consumo de energia nas cidades. Envolver, então, o cultivo de alimentos em territórios urbanos pode levar à valorização de produtos mais saudáveis e sustentáveis e, consequentemente, a dietas mais saudáveis. E, além disso, são englobadas também questões como bem-estar, coesão social e ação da comunidade local. Esse estudo proporcionou um maior contato com os benefícios gerados pelo cultivo de alimentos em coberturas planas. Essa prática é tratada, segundo diversos autores, como uma alternativa sustentável frente aos impactos causados pela urbanização desenfreada, tanto na esfera ambiental como social e econômica. Desse modo, os resultados obtidos nessa pesquisa abriram possibilidades e conhecimento, colaborando para a literatura nascente referente ao tema e aumentando assim a visibilidade da aplicação de rooftop farming como uma estratégia promissora, de forma a contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável. Eu gostaria de agradecer às coautoras desse trabalho, aos nossos professores orientadores e a todos pela atenção. Olá, meu nome é Júlia, sou aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e vou falar sobre a possibilidade de gentrificação no elevado João Goulart, considerando sua requalificação como parque. Nesse trabalho, questões urbanísticas são evidenciadas para projetar o futuro do Minhocão, o desmonte total ou a requalificação como ambiente de lazer público. Dentro desse contexto, teve por objetivo a revisão de literatura sobre a gentrificação em estudos para a cidade de São Paulo, e ainda de maneira especial, estudos que analisaram o elevado João Goulart. A partir de imagens e artigos, foi feita a revisão bibliográfica, chegando a uma pequena análise sobre o passado e o presente do parque, além de terem sido adicionados argumentos de 2 possíveis destinos. Inaugurado em 1971, o viaduto que homenageia em uma de suas nomenclaturas o ditador Costa e Silva liga as zonas leste e oeste de São Paulo. Tão criticado pelos urbanistas, foi considerado na época como a maior obra em concreto armado no continente latino-americano. O projeto veio como solução de desafogar o trânsito na região. Atualmente, o elevado não dá conta de cerca de 70 mil veículos que trafegam por lá. Mas, segundo Jangel, a adição de vias para aliviar congestionamentos é uma errada solução dos engenheiros de tráfego,
pois incentiva o aumento de veículos e aumenta a poluição. Com isso, diminui o número de pedestres na rua, trazendo menor segurança e qualidade de vida. Outro agravante é a proximidade aos prédios adjacentes, propagando seus poluentes atmosféricos e sonoros aos moradores da região. O corredor de ônibus no nível térreo é cerca de 79% mais poluído que o resto da cidade e cerca de 3 a 4 vezes maior que a recomendada pela OMS. O problema tenta ser resolvido desde 1976, quando se decretou o uso do elevado em horário reduzido. Atualmente só há tráfego de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 da noite em alguns trechos. Com o elevado bloqueado nos fins de semana, gerou-se um movimento natural de apropriação por parte da população para espaço de lazer público. A partir dessa tendência, surgiu a proposta de desativação definitiva das vias, tornando o elevado um parque linear para atividades programadas ou de lazer passivo. Atualmente, há um projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo de requalificação do Minhocão como parque linear. A nova proposta prevê, em primeiro momento, a instalação de acessos para pedestres, incluindo elevadores e escadas. 17.500 metros quadrados de jardins, floreiras, decks e mobiliário urbano ao longo de todo o elevado. O que se coloca em questão é o gradual movimento de gentrificação que acontece em função da supervalorização de espaços públicos, os tornando atrativos a outras classes, que vem uma oportunidade de implantação de negócios comerciais e imobiliários. Essas mudanças encarecem o custo de vida local, gerando a suba de preços dos produtos vendidos no comércio e até mesmo o aumento no valor do metro quadrado dos imóveis existentes. No passado, a região sofreu um tipo de gentrificação ao contrário, por conta de uma desvalorização imobiliária que circulava ao elevado. Sendo assim, uma população mais pobre viu ali a oportunidade de moradia próxima aos centros de trabalho. Além disso, o lado inferior do viaduto escancara a desigualdade social existente na cidade. O Baixo Minhocão é um ambiente atrativo para moradores de rua e pessoas em situação de prostituição. Sob outra perspectiva, o movimento Desmonte do Minhocão argumenta a demolição pelo fato de apresentar uma lembrança da repressiva época ditatorial, além de problemas de degradação que a estrutura apresenta em alguns trechos atualmente. Além disso, uma empresa de desmonte orçou o valor do serviço para o elevado. Seu custo seria pago com reaproveitamento e leilão de cerca de 1.000 vigas da estrutura pré-fabricada e ainda geraria arrecadação de verba para a cidade. Analisando discussões e estudos acerca do polêmico tema pró-desmanche do elevado e pró-mantê-lo, é clara a necessidade de mais espaços públicos abertos na cidade de São Paulo. Sendo assim, a estrutura atual deve ser desmontada por apresentar problemas gerados na parte inferior, mas substituída por uma nova proposta de parque, com estrutura mais estreita, mais leve e que permita a permeabilidade de luz ao seu nível térreo. Portanto, deve-se atentar a todos os lados do Minhocão com olhares iguais, evitando deslumbres apenas com o que seria seu potencial turístico, fazendo assim uma cidade pensada para pessoas e evitando qualquer distinção e oportunizando a todos um urbanismo digno de cidadãos brasileiros. Olá, sejam bem-vindos à sexta semana integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Leonardo Monteiro Alves, sou graduando do 4º semestre do curso de Museologia e hoje, no 29º Congresso de Iniciação Científica, gostaria de apresentar o meu trabalho intitulado O Cyberespaço como Local de Memória, o Memorial Virtual da Botkiss, orientado pela professora doutora Juliane Sepp. Este trabalho é em parceria entre a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria e a Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Nele, estamos criando um memorial virtual do qual atuará em conjunto com um memorial físico. Para aqueles que não se lembram, a tragédia da Botkiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Ele é considerada a segunda maior tragédia causada por incêndio no Brasil e a terceira maior tragédia em casas noturnas no mundo, onde deixou 1.022 vítimas em loco, sendo que 242 vieram a óbito. Os conceitos que estamos trabalhando nesse projeto é o conceito de memorial, segundo Henri Pierre Judy,
o conceito de virtual, segundo Pierre Levy, o conceito de lugar de memória, segundo Pierre Nora, e o conceito de cybercultura, segundo André Lemos. A metodologia que estamos utilizando é de uma pesquisa de caráter exploratório, usando da revisão bibliográfica, terminológica e conceitual. Como fonte primária na criação de cada uma das biografias das vítimas, estamos utilizando uma matéria publicada no jornal Diário de Santa Maria, do dia 26 de fevereiro de 2013, intitulado Lembranças que Ficam. E estamos utilizando a plataforma do Tainacan, tanto como repositório de informações, tanto como plataforma expográfica do Memorial Virtual. O Memorial Virtual às Vítimas da Boate Kiss possuirá 3 subseções. A primeira, intitulada 242 Vidas, do qual será o Memorial Virtual em si. A segunda, 27 de janeiro de 2013, que será um espaço utilizado para a representação da tragédia. E a terceira e última será o Redefinindo o Futuro, um espaço utilizado para as atividades pedagógicas do Memorial. Aqui, então, eu trago o exemplo de como está o nosso site do Memorial Virtual, já com a sua parte destacada do Memorial Virtual em si, entre as suas 3 abas. Ao clicar na primeira aba 242 Vidas, entrará, então, no Memorial Virtual, que constará com uma expografia de um painel com todas as fotos de cada uma das vítimas em ordem alfabética. Ao clicar em cada uma das fotos das vítimas, abrirá, então, a página de cada uma delas, constando a sua biografia, a sua foto, um local onde poderá ser disponibilizado pelos visitantes enviarem suas recordações, suas memórias, suas fotos para postarem nesse mural de cada uma das vítimas. É claro que cada uma delas será filtrada. E aqui, então, eu trago como é que essa pessoa vai poder entrar em contato conosco e nos enviar essas informações através desse formulário. É claro que todas as informações serão filtradas antes de serem postadas. Como conclusão, então, deste projeto, é a criação da memória que se possa apaziguar e trazer exposta a experiência de sofrimento para que seja reafirmado o princípio de não repetição, o desejo de um nunca mais. Também não se trata de apenas de lutar contra o luto ou o esquecimento, mas de dar um sentido póstumo à memória do morto, um sentimento que continue sempre suscetível de ser atualizado. Ou seja, a criação do memorial nós queremos afetar as pessoas para que não se permitam que essa tragédia possa ocorrer novamente. Gostaria, então, de aqui mostrar minha referencial bibliográfico da pesquisa e encerrar, então, essa apresentação com meus agradecimentos à FAPEBS, como órgão financiador do projeto, e ao NEM Plus. Muito obrigado. Olá, meu nome é Munir Salé Silva e eu sou coautor e apresentador do presente trabalho, sendo coautores a Caroline e o Nicolas, e orientador o professor Itiberê, todos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. A seguir, a nossa apresentação. O presente trabalho é fruto de um grupo de pesquisa intitulado Serviços Públicos na Constituição de 1988, em especial a partir dos julgados do Supremo Tribunal Federal, que é ministrado pelo professor orientador e que ainda está em andamento. De início, é importante apontar os objetivos da presente pesquisa. Ela pretende, a partir dos julgados do STF, conceituar os serviços públicos em uma perspectiva dogmática e jurídica no âmbito da Constituição Federal de 88, identificar seu objeto em concreto, ou seja, as atividades que constituem serviços públicos, sobretudo em oposição às atividades de utilidade pública e às de livre iniciativa dos particulares. E, por fim, identificar o regime jurídico vigente de prestação ou execução dos serviços públicos. Os serviços públicos de incumbência do Estado, eventualmente delegáveis, têm previsão no artigo 175 da Constituição, ao passo que as atividades econômicas de livre exercício pelos particulares têm previsão no artigo 174 da Constituição, sendo que a própria Constituição já confere um tratamento diferenciado entre eles. Dentre de várias atividades, como identificar se é serviço público ou se é atividade de livre exercício dos particulares? Bem, essa é justamente um dos problemas que a pesquisa pretende resolver. Em primeiro lugar, é importante identificar aquelas que são serviços públicos, para então, residualmente, conceituar as restantes como atividades econômicas de livre exercício pelos particulares. Deve-se ainda mencionar que os serviços públicos se subdividem em 2 espécies. A primeira, serviços públicos administrativos de caráter econômico ou industrial, e a segunda, serviços públicos de caráter político ou constitucional.
Como exemplo da primeira, podemos citar fornecimento de água ou de energia elétrica. E da segunda, podemos citar o fornecimento da justiça e as Forças Armadas. Esclarece que a Constituição não esgota o tema, e por isso é necessária a pesquisa na jurisprudência do STF, intérprete da Constituição, para de uma forma definitiva, ao menos enquanto o STF manter seus entendimentos, ser possível conceituar os serviços públicos, identificar as atividades que assim são classificadas e identificar o regime jurídico aplicável. Portanto, não basta a Constituição, e essa pesquisa contribui na medida que traz o entendimento prático e definitivo já interpretado pelo STF. Quanto à metodologia, em síntese, a pesquisa é qualitativa, pois faz a análise do conteúdo das decisões do STF. O método é o hipotético dedutivo, partindo da hipótese de que os serviços públicos podem ser conceituados diferenciados das outras atividades por meio da jurisprudência do STF, o que poderá ser confirmado com a análise dos julgados encontrados. E a natureza bibliográfica, pesquisa em decisões do STF e consulta as normas sobre o tema serviços públicos. A pesquisa é dividida em 4 fases. A primeira consiste em busca de todas as decisões do STF pós-Constituição de 88 com os termos serviços públicos. A segunda consiste em análise e filtragem das decisões para eliminar as que não versam sobre as atividades que tipificam juridicamente um serviço público. A terceira é o recorte, dentro das decisões filtradas, dos conteúdos conformadores da matéria serviços públicos e sua indexação por número e por temas. E, por fim, a quarta é a redação de artigos para a publicação dos resultados. Na primeira fase, foram encontradas cerca de 3.000 decisões, sendo que na segunda fase elas foram filtradas, e das 3.000 decisões encontradas, restaram 361 decisões, sendo que, separando por classe processual, temos que a grande maioria são ADIs e recursos extraordinários. A respeito da conclusão, deve-se observar que apenas a primeira e a segunda fase foram concluídas, sendo que a pesquisa está no presente momento na terceira fase. Lembrando que da primeira fase foram encontradas 3.000 decisões, sendo selecionadas na segunda fase 361 decisões. Sendo que, a partir dessas 361 decisões, é que será feito o recorte dos conteúdos na terceira fase, para então, na quarta fase, redigir artigos com as respostas para os objetivos pretendidos pela pesquisa, já mencionados no início da apresentação. Ou seja, somente com o fim da terceira fase, e pelo menos o início da quarta fase, é que será possível apontar conclusões propriamente ditas. Obrigado pela atenção e ficamos à disposição por e-mail.